Oi, eu sou a Laura Sete e eu viajo pelos 7 cantos do mundo. Neste podcast, eu compartilho histórias de viagem, reflexões aleatórias, aprendizados, crônicas e devaneios de uma viajante que está sempre falando de algum lugar. Minha missão é ajudar mais pessoas a despertarem para sua verdadeira essência, a fim de viver uma vida mais autêntica. Vamos juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende em qual dos 7 cantos do mundo você está. Euzinha, estou em Glen Rock, New Jersey, Estados Unidos. Sim, ainda estou na terra do tio Sam. Se você tem acompanhado os últimos vídeos, que não foram vídeos, foram somente áudio. Porque, gente, inclusive, deixa eu fazer um esclarecimento aqui, né? Podcast é uma mídia essencialmente de áudio, né? Porque algumas pessoas ficaram meio confusas no último episódio, falaram, mas é ruim acompanhar sem vídeo. Mas é porque, gente, podcast é uma mídia de áudio, entendeu? É essencialmente um programa para escutar, sabe? Como se fosse um programa de rádio, né? Só que hoje em dia tá nas plataformas aí, né? Mais fácil aí, acessível no seu celular. Aí tem gente que gosta de ver a cara da pessoa, né, quando ela está falando. Mas, na verdade, não é necessário, né? Porque é um áudio, é uma coisa para você escutar. Então, você pode ouvir lavando louça, fazendo faxina, andando na esteira, enfim, qualquer coisa que você quiser aí, né? É assim que eu consumo podcast, eu adoro. Adoro colocar enquanto eu tô fazendo alguma outra coisa, assim, né, prática, manual, sei lá. Ou quando eu tô caminhando, adoro. Parece que eu tenho companhia, né? Então, eu espero ser a sua companhia nessa tarefa que você esteja fazendo, qualquer que ela seja. Aí, até assim, né? Fazendo um parênteses aqui, um pequeno desabafinho. Não é desabafo, é mais uma pequena vulnerabilização aqui com vocês. Eu, às vezes, fico confusa. Quando eu decido gravar de novo um episódio do podcast com o vídeo... Porque para gravar com vídeo requer um pouco mais de burocracia, né? Preciso estar mais arrumada, preciso estar num ambiente minimamente silencioso, tem que ter minimamente uma luz boa, né? Então, às vezes, cara, quando me dá na telha de gravar, às vezes eu não tô com tudo isso preparado, só com o microfone. E às vezes vai do jeito que dá, entendeu? Por isso, podcast. Mas eu confesso que eu fico um pouco confusa quando eu decido gravar também em vídeo, porque eu fico assim... Mas isso aqui, afinal, já que eu estou com o vídeo, não deveria ser um vídeo estilo YouTube? Não sei. Mas, assim, né? Se for, vai ser um vídeo do YouTube de 30, 45 minutos. E aí, vocês que lutem, entendeu? Mas é isso, gente. Por enquanto, tá assim, tá? Quando der pra fazer com vídeo, eu faço, eu gosto. Eu sei de pessoas que também gostam de escutar. Eu mesma, quando eu tenho a possibilidade de escutar um podcast vendo a cara das pessoas, eu gosto. Não que eu fico olhando pra cara delas o tempo todo, mas de vez em quando você olha. Você até é interessante também conectar a voz à cara, né, da pessoa. É uma coisa curiosa. Pois muito que bem. Se você está acompanhando a sequência de episódios que eu tô fazendo desde lá do Um Ano de Austrália, depois o do Japão, das Ekidizes, e depois o último que foi o dos 12 Sinais do Seu Despertar Divino e outras fofocas, você já sabe o que eu estou fazendo nos Estados Unidos, que não é um país preferido meu, mas aí você volta lá para ouvir e entender por que eu estou neste país. Só que agora eu estou em New Jersey, né? No último episódio não estava em New Jersey. E eu vim aqui, sim, para conhecer a cidade de Nova York. Só que eu ainda não fui, porque eu acabei de chegar nessa cidade, né? Sei lá, subúrbio, não sei bem qual é a classificação, nesse lugar chamado Glen Rock. E essa vai ser minha base para ir conhecer a cidade de Nova York. Então eu estou aqui fazendo pet sitting, claro, porque sou pet sitter, né? E eu fiz um primeiro curto em outro subúrbio aqui de New Jersey, chamado Morristown. Eu fiquei com a cachorrinha Jamun, muito fofinha. Gente, que cachorrinha inteligente, impressionante. Como aquela cachorra inteligente. Ela tinha um daqueles painéis de botões, sabe? O botão fala. E aí ela aperta o que ela quer
que ela tá sentindo ali, né? Se ela quer comer, se ela quer passear, fazer pipi, brincar de bolinha. E ela fala até I love you, coisa mais linda. Ela falou pra mim. Ai, gente, muito fofinho. E aqui eu estou conhecendo... Estou conhecendo, não. Eu estou cuidando de 5... Gente, volta tudo. E aqui eu estou cuidando de três gatinhos. É isso, é porque eu fiquei 5 dias no outro, por isso que o 5 ficou na minha cabeça. 3 gatinhos. Então aqui é mais tranquilo, assim, pra passear, né? Porque gatinho dorme o dia inteiro, então eu faço companhia, alimento de manhã, de noite e durante o dia eu fico livre. Então é isso. Estou falando daqui, estou aqui por esta razão. Mas o assunto do episódio de hoje é, afinal, o que é esse tal de Human Design? Desenho humano. Olha, faz tempo que eu tô querendo gravar este episódio e outros relacionados a esse tema, desenho humano. Você já deve, talvez, se você me acompanha no Instagram, se não me acompanha, vai lá, @7cantosdomundo, o 7 é numeral. Você já deve ter me visto dar umas pinceladas, soltar umas informações soltas aqui e ali sobre um tal de desenho humano e falar, às vezes, numas linguagens estranhas, que você fala, como assim? O que ela tá falando? Esse negócio aí de sacral, esplênico, manifestador, gerador, o que é isso, né? Pois é, eu confesso, me vulnerabilizando aqui de novo também, eu confesso que... Tá pra ouvir o trem? Tô do lado da estação de trem. Eu confesso que eu ainda me sinto um pouco tímida de falar sobre isso. Não sei dizer por quê. Não sei se é porque é um assunto novo, apesar de eu ter feito a formação, de eu estudar isso já há mais de 3 anos e, assim, ter mergulhado de cabeça. Mas eu não sei, acho que é, sabe, um assunto novo. Eu acho que eu sempre me defini tanto como pessoa que fala de viagem, sabe? Produtora de conteúdo de viagem. Que eu, não sei, um lado meu, assim, meio de, sei lá, impostora, não sei. Eu sempre me senti insegura de trazer isso assim à tona, sabe? Não sei por quê. Mas, finalmente, cá estou aqui neste nosso ambiente, né? Onde essa garganta definida fala mais que o homem da cobra, né? É assim a expressão? Então, eu resolvi gravar este episódio para explicar, afinal, o que é este tal de desenho humano. Antes de tudo, eu gostaria de saber, assim, meio que uma pesquisa, se você já ouviu falar alguma vez em desenho humano ou... Nossa, gente, nunca ouviu falar. Comenta aqui no, obviamente no YouTube tem espaço para comentar, mas no Spotify também tem agora, tá? Então comenta aí se você já conhece, já sabe tudo do seu tipo, a maior parte das coisas. Se você já ouviu falar, mas não sabe muito bem como funciona, do que se trata, ou se é a primeiríssima vez que você está escutando falar disso. Por favor, comenta para mim, eu vou adorar saber qual é o conhecimento do público aqui do podcast sobre o tema. Porque a minha experiência do mundo offline, das pessoas com quem eu converso, né, quando eu falo sobre isso, assim, 95% das pessoas nunca ouviu falar. E é uma coisa que transformou tanto a minha vida, que fez e faz tanta diferença pro meu ser, pra minha autoestima, pro meu autoconhecimento, pra maneira que eu me trato, que eu me cuido, que eu me acolho, que eu me amo, que eu interajo com o mundo, que a maneira que eu me sinto mais mais empoderada, mais autêntica. Nossa, aqui a lista de benefícios é infinita, mas fez tanta diferença pra mim que eu me sinto quase que na obrigação, na responsabilidade de levar a palavra do desenho humano adiante. Mas sem brincadeira, quando eu entrei em contato a primeira vez, eu senti isso, assim, dentro de mim, sabe? Como se fosse uma missão. Falar, Laura, você é uma das escolhidas. Vá, minha filha, vá. Entendeu? Eu senti isso assim, que eu era uma das pessoas que eu deveria espalhar a palavra do desenho humano por aí. A minha ideia é, dentre várias outras ideias que fervilham nesta cabecinha,
é trazer outros episódios depois, destrinchando alguns tópicos mais específicos e trazendo exemplos e contando histórias de como isso se aplicou e se aplica à minha vida, como isso transformou a minha vida. Mas hoje a gente vai falar só assim, o básico do básico, tá bom? Combinado? O desenho humano é uma síntese de alguns conhecimentos antigos, até milenares, como a astrologia, cabala, sistema de chakras, I Ching e física quântica. Ele é um sistema. Esse sistema foi canalizado, recebido por um canadense chamado Robert Alan Krakauer no ano mais lindo do mundo, 1987, durante uma experiência mística, digamos, na Espanha. Sei lá, o cara devia estar doidão de cogumelo, não sei. Tô brincando aqui, mas talvez eu esteja certa, não sei. Bom, o cara tava numa experiência mística, numa caverna, em Ibiza, e aí ele recebeu esta mensagem. De onde? Não sabemos. Ele recebeu. E ele passou 8 dias escrevendo essa informação que chegava para ele. Tipo, criptografando, sabe? Tipo, a lá Chico Xavier. Pois bem, depois dessa experiência, ele até mudou de nome. Vocês já repararam que o povo místico ganha um codinome assim? Não sei porquê, mas enfim. E aí ele passou a se chamar Ra-Uru-Ro. Ra com R-A, né? Ra-Uru-Ro. E é assim como ele se identifica até hoje, né? Sim, o cara tá vivo. Esse sistema funciona como uma espécie de manual de instruções personalizado, que vai dizer como que o seu corpo funciona, na verdade, como que o fluxo de energia funciona no seu corpo. Ele diz que cada ser humano foi desenhado de uma forma única, e que a nossa alma escolheu vir desta forma, com este desenho, com essas características, com esta configuração energética, para que ela, a nossa alma, possa realizar estes trabalhos e desenvolver essas potencialidades durante essa encarnação aqui nessa vida, né? Na terceira dimensão. Você é um evento único no espaço-tempo. Só você vai ter exatamente esta configuração. E você, ao conhecê-la, você pode trabalhar melhor a seu favor essa energia e como as coisas fluem para você. E claro, realizar o seu propósito, aquilo que você veio realizar aqui na Terra. Por envolver também a física quântica, tudo no desenho humano trabalha dentro do espectro de potencialidades. Ou seja, tudo no seu desenho é um potencial de ser, para a luz ou para a sombra. Depende de como essas características estão sendo trabalhadas, do quão consciente você está disso e do seu nível de condicionamento. Ou seja, de quantas camadas por cima da sua verdadeira essência, daquilo que você verdadeiramente estão por cima. Camadas essas que a gente adiciona por conta da nossa família, por conta das expectativas que são depositadas sobre nós, por conta da sociedade, por acreditarmos que nós devemos seguir um determinado modelo de vida, por acreditar que existe um padrão, o normal, e que a gente deve seguir esse normal. A gente diz então que o desenho humano é uma revelação, que ele te ajuda a enxergar aquilo que você já é de fábrica. Então você remove camadas do que você não é para descobrir aquilo que você é na sua mais pura e única essência. O propósito do desenho humano é mostrar a sua singularidade, a sua unicidade. A nossa mente se crê muito sábia. A gente acha que sabe muita coisa aqui no nível mental cognitivo. Mas a verdade é que o nosso corpo guarda uma sabedoria imensa. E essa sabedoria nos mostra os melhores caminhos para nós, nos dá as melhores respostas. E o desenho humano nos ajuda a lermos o nosso corpo. Com essa inteligência está falando conosco por meio do nosso corpo. Eu já aviso que o desenho humano não é mais uma das 1000 teorias e ferramentas e modelos, sei lá, para você ficar enfiando na sua cabeça e sabe, tipo aqueles modelos que tem muito no mundo corporativo, né? De, qual é, sei lá, teste de personalidade, essas coisas, não tem nada a ver com isso, tá? Esquece isso. É uma coisa de muito mais aplicação prática,
você entende como é o funcionamento do seu corpo energético, como funciona a sua dinâmica energética, e você pode, desde hoje, começar a fazer experimentos consigo mesmo. Você pode começar a praticar e ver as diferenças em você. Veja por si mesmo. A ideia é entender como eu funciono e, a partir desse conhecimento, já começar a aplicar e já começar a observar como as coisas fluem ao meu redor, como as pessoas se relacionam comigo, pessoas que se afastam ou se acercam, como eu me sinto e por aí vai. Então, é uma ferramenta totalmente de aplicação prática, tá? Não é para ser mais um blá blá blá, para ficar só nas 1000 teorias, beleza? É aquela coisa que eu falo, que eu já mencionei em vários posts no Instagram e outros lugares, de você se sentir vestindo o seu corpo, sabe? Entende o que eu quero dizer? De você falar, caraca, nossa, como eu estou me sentindo eu, né? E essa é uma das melhores sensações, eu acho, possíveis, assim, é você sentir que você está sendo você mesma, assim, muito autêntica, tipo, caraca, que foda, né? Eu estou me vestindo esse meu corpo, né? Esse veículo através do qual eu vim viver, né? A minha alma veio viver essa experiência aqui. Porque nós não somos nem somente corpo físico, nem somente corpo espiritual. Nós somos as duas coisas, né? E nesta jornada, o nosso corpo espiritual está vinculado a esse corpo físico. Então, por que não a gente entender melhor como funciona essa integração e pra gente viver melhor, certo? Viver com as coisas mais alinhadas, mais fluídas, mais leves. Outro ponto importante também é que o desenho humano como eu falei, né? É um sistema, é uma ferramenta, tá? Não é para também criar uma nova camada de condicionamento, né? Então, se você fizer uma leitura, descobrir coisas sobre você, então você automaticamente já... se eu sou desse tipo aqui, então significa que eu tenho que, devo ser assim. Não, isso é um convite à experimentação, é um convite para você observar, para você, de repente, tentar um caminho diferente, entendeu? E a partir daí você vai tendo a sua própria experiência, a sua própria jornada. Sempre a experiência do indivíduo vai ser mais importante do que qualquer sistema, certo? Não é para ser mais uma camada de condicionamento, pelo contrário. A ideia é estamos retirando camadas para descobrir quem somos de verdade lá dentro, né? A nossa essência mais pura, o que é como nós fomos desenhados. Bem, isso foi uma introdução assim bem geralzona do que é o desenho humano. Mas como que a gente vê essa questão do alinhamento, desalinhamento, como é que funciona a minha energia? Lembra que eu falei que um dos componentes do desenho humano é a astrologia? Pois é. Então, assim como na astrologia, a gente pega os seus dados de nascimento, incluindo o horário, quanto mais preciso, melhor, tá? E a gente gera o que a gente chama de corpo gráfico, ou body graph. Muitos dos termos, às vezes, a gente acaba falando em inglês porque vem muita coisa... A gente estuda muito em inglês, né? Porque o cara, enfim, que desenvolveu isso que recebeu isso, era canadense e... Como vocês devem imaginar, a maior parte das pessoas que falam sobre isso, estudam e ensinam são gringos, né? Então, a maior parte do conteúdo é em inglês. Então, aí, me perdoem se às vezes escapam uns termos em inglês. A partir, então, dos seus dados de nascimento, a gente gera o que a gente chama de corpo gráfico, que é o nosso corpo energético. Então, imagina que, sobreposto ao nosso corpo físico de carne e osso, de células, está um corpo energético. Este corpo energético, o corpo gráfico, é composto de 9 centros de energia. Que lembra também que no desenho humano tem sistema de chakras. Se você é familiar com os chakras, você sabe que os principais são 7, né? Porque na verdade nós temos infinitos, muitos mais chakras, mas os principais são 7. Então, acredita-se que no desenho humano, o ser humano evoluiu de um ser de 7 centros para um ser de 9 centros energéticos. E esses centros de energia, eles são responsáveis por um tema e também se relacionam a órgãos no nosso corpo físico. E aí o que acontece? Esses 9 centros, eles podem estar o que nós chamamos de definidos ou indefinidos.
Ou seja, a energia ali presente pode ser consistente, estar consistentemente disponível ou não, né? É como se tivesse, entre aspas, ligado e desligado. E aí, cada pessoa vai ter uma configuração diferente desses 9 centros. Nestes 9 centros, nós temos o que nós chamamos de portas. São 64 portas que correspondem aos 64 hexagramas do I Ching. E estas portas podem estar ativadas ou desativadas. E essas portas podem se conectar formando canais. Então, aí você já vai começando a entender a complexidade da coisa. Porque cada um desses fatores vai trazer uma característica diferente e uma configuração diferente para o seu funcionamento, para o seu organismo. Óbvio que eu não vou entrar em detalhes aqui, não vou me aprofundar sobre essas coisas, porque é, tipo, infinito. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: provavelmente a primeira informação que você obtém ao gerar o seu corpo gráfico é o seu tipo áurico. Então, no desenho humano, a gente tem 5 tipos áuricos: os geradores e os geradores manifestantes. Então, o gerador manifestante é uma espécie de subtipo, digamos assim, dos geradores. Esses dois juntos correspondem a 70% da população mundial. Você tem daí os projetores, que correspondem a cerca de 20% da população. Você tem os manifestadores, que correspondem a cerca de 8% da população. Se você não está vendo o vídeo, eu estava apontando para mim. Eu sou manifestadora. E você tem os refletores, que são cerca de 1% da população. Aí, cada um desses tipos vai ter o que a gente chama de estratégia, que daí é a mesma para cada tipo, a assinatura energética e o tema do não ser. Então, isso vai ser o mesmo para todo mundo. Aí existem outras variáveis, como por exemplo, a autoridade, que é a maneira que o seu corpo conversa com você para você tomar decisões. Porque a gente acredita que as decisões devem ser tomadas aqui na mente, né, de maneira racional. Só que a mente, por mais que ela seja essa máquina maravilhosa para processar dados, raciocinar e fazer outras coisas, ela é um péssimo lugar para tomar decisões, né? Então, cada um vai ter no seu corpo um outro lugar, uma outra maneira de saber o que é melhor para si. Então, são 7 autoridades, 7 maneiras de você. Não 7 maneiras, né, para cada um. Quero dizer, cada pessoa vai ter uma maneira, uma autoridade, mas são 7 no total possíveis autoridades. Depois você tem o perfil, que é a maneira como você navega pela vida. Você tem que também entender sobre os seus 9 centros, ver quais estão definidos, quais não estão definidos. Em cada centro você tem portas que podem estar ativadas. Elas são ativadas por planetas, cada planeta significa uma coisa. 2 portas ativadas podem formar um canal. Você tem que entender quais são esses canais, porque eles vão falar muito sobre os seus dons e talentos, aquilo que você veio entregar, aquilo que você tem para dar para o mundo de presente, aquilo que você pode empreender sobre. A gente pode avaliar também a sua cruz de encarnação, que tem esse nome estranho, não sei porquê, mas fala muito sobre o seu propósito de vida. Nossa, gente, é tanta coisa, não dá para falar assim, nem explicar o que é cada uma dessas coisas, senão isso aqui vai virar uma aula e eu nem dou conta de fazer isso de uma vez só, tá? É basicamente isso, assim, uma introdução, né? Afinal, o que é desenho humano, então, é esse sistema que te ajuda a entender como você foi desenhado para atuar nesta encarnação aqui, nesta vida, nesse plano. Eu devia ter falado isso no começo, né? Mas eu peço para você abrir a cabeça, né? E se também libertar um pouco dos julgamentos da mente dela falar, ai, como assim, encarnação? Ai, mas eu não acredito em vida após a morte. Ah, mas... Tipo assim, desapega um pouco, sabe? Dos termos e do sentido, né? Que já vem carregado de sentido muitas palavras, né? Então desapega um pouco e abre a cabeça para conhecer algo novo mesmo. O desenho humano é realmente uma coisa, assim, sensacional. O nível de complexidade, de profundidade e de assertividade que ele tem é uma coisa impressionante. Quando eu
conheci, e isso talvez aconteça com você também, eu achei a linguagem um pouco difícil. Foi de difícil assimilação, sabe? Eu não consegui entender right away, assim, imediatamente, o que isso aqui quer dizer? Como assim? Como assim? Tenho que informar? Como assim energia sacral, isso aqui, não sei o quê. Tipo, a linguagem pode ser um pouco difícil mesmo no começo. Então, se isso acontecer, tá tudo bem, fica tranquila, fica tranquilo, porque é normal, mas se permita. Permita-se abrir a cabeça e deixar isso entrar em contato com você, que aos poucos eu prometo que vai ficando mais fácil e vai começando a fazer sentido. E quando você entende, quando faz sentido, você faz assim, meu Deus. Sério, pra mim, quando eu fui me aprofundando mesmo, né? Porque eu comecei vendo videozinho de YouTube, lendo umas coisinhas aqui e ali. Depois eu fui. Aí eu comprei livros, aí os livros, enfim, eu queria mais, aí eu fui fazer curso, fiz o curso de formação e continuo sempre estudando, né? Acabei de comprar livro mais também agora. Então, assim, o que eu tava querendo dizer? Assim, que quando eu fui me aprofundando, eu me senti vista como nunca. Assim, foi um abraço tão acolhedor de que me explicou tanta coisa que eu sempre passei ao longo da minha vida e eu sempre me senti tão deslocada, tão não vista, tão não acolhida. Então, quando eu aprendi sobre vários aspectos do meu desenho e da dinâmica, né, do meu tipo com outros, né, com o mundo, cara, tanta coisa fez sentido. Parece que as pecinhas, né, caíram assim nos seus lugares e eu realmente me trouxe muita paz. Assinatura energética da Manifestor. Paz. Então, eu te convido também a se permitir conhecer um universo novo e que pode te ajudar imensamente. Eu espero que você também sinta esse abraço, assim como eu senti, esse acolhimento, essa sensação de ser vista e ser compreendida e sentir que você tá vestindo o próprio corpo, sabe? Isso eu acho que não tem preço, assim, não tem preço. Então, eu espero que você também se sinta assim e tenha se sentido instigado a buscar conhecer qual é, afinal, o seu desenho, o seu tipo, etc. Eu vou deixar na descrição aqui deste programa, deste vídeo barra episódio, os links para você gerar o seu corpo gráfico de forma gratuita. E nesse corpo gráfico, quer dizer, além do corpo gráfico em si, ele sempre dá uma parte escrita, onde vai sair, né? Porque você talvez não saiba interpretar assim logo de primeira, vai sair escrito o seu tipo, né? Qual desses 5 tipos que eu falei você é: gerador, gerador manifestante, projetor, manifestador ou refletor. A sua autoridade, qual daquelas 7, que eu não falei quais são, mas enfim, vai sair a sua autoridade, e o seu perfil, né? Então são dois números, né, que a gente chama de linha. Então, por exemplo, eu sou manifestadora esplênica 3-5. Né? Então, normalmente é assim que a gente se apresenta no universo do desenho humano, né? É falando essas 3 características: tipo, autoridade e perfil, tá? Então, se você já sabe o seu, fez agora, descobriu, e quiser compartilhar, eu vou ficar muito contente de saber, porque eu sou super curiosa. Quando eu conheci o desenho humano e comecei a estudar pra valer, eu fiquei doida, sabe? Que queria. Até hoje, assim, sou. Quando eu conheço alguém, eu, tipo, tenho algum tipo de relação com essa pessoa, né? Alguma troca, alguma coisa, pessoas ao meu redor. Eu fico maluca pra saber o horário, a data de nascimento da pessoa, porque eu quero saber tudo sobre ela, sabe? Eu já quero. Primeiro que eu quero saber onde estão os manifestadores, eu quero ainda mais, né, os falantes de português, porque eu conheço várias, né? Conheci lá no evento da Austrália esse ano, mas todas falantes de inglês, né? E na comunidade da qual eu faço parte também, mas é todo mundo anglo-saxão. E eu queria muito juntar os manifestadores falantes de português, ou espanhol, não sei. É, enfim, vou ficar feliz se você quiser compartilhar o seu tipo
comigo. E vou deixar também um link a um formulário onde você, se você quiser fazer uma leitura comigo, one-on-one, você também deixa os seus dados lá no formulário que eu vou entrar em contato, tá bom? Eu também estou bolando um projeto, algo que eu não sei explicar ainda direito como vai ser, tá? Né? Eu, como boa manifestadora, não sei explicar as minhas criações. Mas eu tive um impulso criativo, né? Uma creative urge sobre isso. E eu vou fazer, vai nascer. E assim que eu tiver mais informações sobre o formato, eu venho aqui para informar. Mas eu já estou informando que eu estou criando algo nesse sentido, né? Um projeto para ajudar as pessoas a se entenderem através do desenho humano, de forma até mais independente, tá? Obviamente que com a minha facilitação, mas de forma mais, digamos, como é que fala? Auto-paced. Em que cada um vai no seu próprio ritmo. Deu para entender, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, que tenha dado para entender mais ou menos o jeitão da coisa. Vão lá no site geral gráfico de vocês e me contem, tá bom? Então me sigam lá no Instagram e no YouTube, em algum lugar aqui. E eu vou ficar muito feliz se você puder seguir e me dar 5 estrelinhas lá ou aqui no Spotify, tá bom? Me ajuda a crescer nessa plataforma e nesse tipo de mídia que eu tanto gosto, que essa minha garganta definida tanto gosta, me faz tão bem e me ajuda, né, aqui com o fluxo de ideias e criações para que a palavra do desenho humano chegue a mais pessoas e eu cumpra a minha missão na Terra. Muito obrigada. Até a próxima.